Talvez esse seja o vídeo que eu vá perder toda a minha autoridade no digital, porque eu estou gravando de camiseta. É um calor imenso aqui. E é o que temos para hoje. Você aceita uma aula onde o seu professor está usando camiseta? Agora eu vou te falar uma parada. Se você não aceitar, você quem vai perder, porque a aula tá interessante hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Na aula de hoje eu vou te falar sobre um erro que as pessoas cometem quando elas estão pensando em funis, que é achar que o funil é um amplificador. E eu quero, sem mais delongas, já começar a apresentação, porque isso aqui vai ficar muito interessante. Olha só. Funil é amplificador, não criador de valor. Mais uma vez, diante do mercado tentando te vender a fórmula do funil high ticket. O funil que você não precisa fazer chamadas no Zoom, é um funil de WhatsApp. O funil que converte pessoas no 1 a 1 mais rápido do que comprar no McDonald's, sabe? Funil americano boladão que todo mundo tá aplicando lá e você não tá aplicando e por isso que você tá deixando dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa é uma expressão que a gente do marketing gosta muito de usar, né, bicho? E nesse ponto aqui, que eu quero te mostrar é que funil não é de fato o que gera desejo. Eles vendem como se fosse isso, como se fosse o gerador de desejo. Você não gera desejo porque você não tem funis de vendas. Pelo contrário, o seu desejo ele está em outros lugares e não no funil. Porque o que que é funil? Imagina um selecionador natural. É isso que o funil é. Ele é um selecionador. Ele separa pessoas gerais, topo de funil. Ele separa das pessoas que são as reais compradoras. Então, no fim, o que que o funil é? Ele é um acelerador de uma tomada de decisão de um público que já está ali. É um público que já existe e ele separa quem é seu cliente de quem não é. Consegue entender essa diferença? Se você pensa que o funil é o gerador do desejo, é nele que reside o desejo, você está equivocado de uma maneira tão brutal e tão cruel com você mesmo que a gente precisa parar de pensar dessa maneira. O que de fato é um funil? É um separador. Ele vai tirar da sua audiência, vai separar, na verdade, da sua audiência. Ele não espera, ele é o fator pelo qual um empreendedor não espera pela venda natural. O que que é a venda natural? Acabou aqui minha creatina. Eu treino. Então eu vou entrar num site onde eu compro creatina, que nem sempre é o mesmo, mas eu vou procurar na internet um lugar para comprar a minha creatina. Percebe? É uma venda natural. Naturalmente eu estou procurando o vendedor. No funil, ele não espera que essa venda natural aconteça. Ele coloca na minha frente a oportunidade de fazer essa compra numa janela que me é favorável. O que pelo menos ele faz parecer para mim que é favorável a mim. Aí você vai dizer, mas Fê, isso aí é criação de desejo. E eu vou te dizer, não, o desejo já existia. Isso é ativação, é diferente. Por isso que eu digo, o funil ele não cria desejo. Ele ativa desejo. Logo, não é ele quem vai criar valor no seu produto. Ele demonstra uma oportunidade. E aqui,
O que que cria valor de fato para o seu produto ou para o seu serviço? Olha, eu separei 3 pontos aqui, deixa eu trazer para cá. E a primeira coisa é valor é subjetivo. É óbvio, né? Mas às vezes isso não fica claro. Por exemplo, você tem o mesmo produto e a depender do público, você não vai conseguir cobrar determinado preço, porque aquele público ou não tem poder aquisitivo ou simplesmente não enxerga aquilo como um investimento que vale a pena ser feito. Então, o valor que as pessoas percebem no seu infoproduto, no seu serviço, na sua mentoria, ele pode estar atrelado ao público. Certa vez eu conversei, né, isso é muito bom, esse caso é bom. Certa vez eu conversei com uma professora e ela estava querendo mudar de nicho. Porque é o seguinte, ela era mentora de professoras. Professora de sala de aula mesmo. Mentora de professoras. E ela queria cobrar R$ 5.000 na mentoria e ela sentiu dificuldade de vender. Veja, já começa o equívoco aí, que ela tentou vender a mentoria uma vez e sentiu dificuldade. Aí já achou que o problema era o nicho, que o problema era o público. Aí ela olhou para aquilo e disse: Não, eu vou mudar de nicho. Vou falar para empresários porque eu tenho amigas empresárias que já me procuraram para resolver determinados problemas do digital, de posicionamento, disso e daquilo, que é uma coisa que eu já falo para professores, só que eu vou falar para empreendedores também. Vou abrir o leque e aí dessa maneira eu falo com mais gente, fica mais fácil de vender a mentoria. Aí eu trouxe ela para a realidade, eu disse: Cara, presta atenção. Professor não foi treinado para ser empreendedor. Então as linhas editoriais, elas vão ser completamente diferentes, saca? As linhas editoriais vão ser porque a comunicação para professor não é a mesma comunicação para empreendedor. O professor foi criado para receber salário. Ele foi doutrinado para receber salário e a grande maioria para receber do governo. O empreendedor não. O empreendedor ele foi educado de que o governo quer tirar dele. Para você transformar um professor em empreendedor, você precisa se comunicar com ele de uma maneira. Para você convencer ele de que ele tem que ser empreendedor, de que ele precisa ir para a internet, que ele precisa se posicionar no digital, é uma comunicação. Para você falar com o empreendedor, esse aqui ele já sabe de tudo e tal. Só que aqui é que tá. A sua expertise é com o professor. Se um empreendedor chegar para você e vier falar sobre contratação, você não vai saber responder. E aí volta aquele lance do olhar o todo, né? E graças a Deus que ela agendou essa consultoria comigo antes de tomar a decisão. Porque ela já vinha querendo mudar a esteira de produtos toda. Eu, cara, o problema não é o público. Quem é dono de empresa vai valorizar menos você do que quem é professor, que já acompanhou sua trajetória. Você tem know-how, você tem background, você tem aluno. Você quer subir ticket? Você só precisa mudar o meio de pagamento. Aí eu perguntei a ela, qual que é o seu carro? Aí ela olhou pra mim e disse, é um Onix. Legal, é um Onix. Seu carro deve valer uns 50 mil? Ah, ela um pouco mais. Eu, muito bem. Seu carro deve valer uns 60 mil. Ela, por aí. Você tem 60 mil. No dia que você foi comprar seu carro, você tinha 60 mil em cash pra pagar lá. Ou você pagou parcelado porque era o que você podia e porque você já tinha essa intenção de pagar parcelado. Ela, não, eu paguei parcelado. Eu paguei parcelado porque eu não tinha e porque era a minha intenção. Porque mesmo se eu tivesse, eu não pagaria cheio. Aí eu, muito bem. Olha só. O professor não vai comprar uma mentoria de R$ 5.000 se você não oferecer meios de pagamento condizentes para ele. Porque talvez ele vai comprar uma mentoria de R$ 5.000, vai ser pesado para ele, talvez ele não tenha limite no cartão. Nós estamos falando de professores no Brasil. Talvez ele não tenha o limite no cartão. Ou até tenha o limite no cartão, mas tá ocupado. Então o que que ele vai fazer?
ele vai ficar sem a sua mentoria, ofereça meios de pagamento alternativo para ele, crie alternativas de níveis de acesso diferentes, que a sua mentoria, ao invés de ser apenas 5.000, você tem um nível de acesso de 3.000, um nível de acesso de 5 e um nível de acesso de 8.000. Contrata uma plataforma tipo uma Princípia da vida que vai. Eu não tô ganhando nada da Princípia, não, tá? Mas contrata uma plataforma tipo a Princípia da vida que ela vai financiar. Você entende? Aí você dá mecanismos pra pessoa conseguir ou vislumbrar que aquilo vale a pena. Só que era o público. Nesse caso, não era que o público não estava vendo valor, é que o público não estava vendo alternativa. Valor ele via, mas era mais difícil de vender. Ela fez a leitura errada. Então, o que cria valor no produto e serviço, primeiro é olhar para o público. É dele quem vem a demanda. Então, eu olho para você e, olhando para o mercado, eu entendi que eu precisava levar a minha visão, que é um pouco mais totalitária, que é olhar o todo mais totalitária, não, mais holística do negócio, e eu precisava levar isso para o mercado que estava vivendo de uma coisa ou outra. Então o mercado não olha para sistema. O mercado vende criação de conteúdo para você crescer nas redes sociais. O mercado vende funis de vendas boladões. O mercado, sabe? O mercado vende curso de habilidades específicas, curso de copy, curso de tráfego. Mas o mercado não vende para você uma solução totalitária, salvo um player ou outro aí. E então eu olhei para isso e disse: bom, a minha visão está dando resultado para grandes players, a minha visão está dando resultado para empreendedores de diversos nichos. Eu acho que eu estou certo. Depois de muitos testes, depois de muito laboratório, eu olhei, validei isso com o público, vendi minhas primeiras mentorias, minhas primeiras consultorias, e aí eu trouxe para o público certo exatamente isso. Mas você percebe que quem olha e vê valor num método que te ensina a vender pelo desejo e não pelo desespero, num método que é baseado em 4 pilares: público, produto, funil e expert, num método que não fala separadamente de marca pessoal, mas como a marca pessoal afeta o seu funil e afeta o próximo passo e o próximo passo, num método que entende que conteúdo é resultado desses 4 pilares. Então, eu tenho um público que demanda por isso. Se existe curso de marca pessoal, se existe curso de, sei lá, copy, se existe curso de criação de conteúdo, que são coisas que fazem parte do método separadamente, então existe espaço para alguém que pensa o todo. É por isso que tem a ver com conteúdo. Talvez você não compre de mim, talvez você compre de um outro player que vende um curso específico de um desses 4 pontos específicos. Tá tudo bem. Mas a ideia aqui é que quem vai ver valor nisso é o público que já entendeu que pensar as coisas de maneira separadas dá 4 vezes, no mínimo, né? 4 vezes mais de trabalho. Outra coisa que cria valor no seu produto e serviço é a sua oferta. E aqui eu quero trazer a comunicação para cá. Olha só, a sua oferta, ela é prioritariamente aquilo que vai criar valor depois. Não existe prioritariamente depois, né? Mas vamos lá, depois que eu já entendi o público, o que mais vai dar valor para o meu produto é a minha oferta. Por quê? A maneira como você estrutura a sua oferta, estrutura o seu produto, coloca a sua promessa, os entregáveis que você coloca na sua oferta, o preço que você coloca na sua oferta, tudo isso, inclusive o próximo vídeo que eu vou gravar hoje, vai ser falando sobre precificação e tal. Mas o preço que você coloca na sua oferta é o que vai criar valor pelo seu produto. Você já viu alguém desejando por muito tempo um produto que é barato? Eu tô falando do produto de educação, como o que a gente vende aqui.
É difícil. Por quê? Porque o produto barato ele é comprado rápido, ele é consumido rápido, ele é esquecido rápido. Agora, se eu pego um produto que ele é um pouco mais caro, um acompanhamento, ou até um produto mesmo, um infoproduto gravado, naquele formato lá que a gente gosta de falar, chamar de login e senha. Se eu pego um produto assim, convenhamos, quando você olha para um infoproduto desse, você já tem a ideia, uma ideia mais firme, que ele vai ser um best-seller. É só você pensar nos grandes players do mercado, que cada um deles tem um infoproduto pelo qual ele é conhecido. E esse infoproduto é um infoproduto que custa um pouco mais, não é um infoproduto de 97, de 47. A gente está falando de um infoproduto um pouco mais caro, 800, 900, R$ 1.000, R$ 2.000. Porque quando a margem é alta, a oferta pode ser mais bem desenhada. É diferente. Veja, eu cobrar para você R$ 2.000 no meu método, no VPD, me dá a possibilidade de te proporcionar uma estrutura melhor. Se eu cobro R$ 200 no VPD, eu não consigo sustentar a mensagem que eu carrego. Logo, a sua experiência como cliente, ela é prejudicada. Agora, se eu cobro um valor justo que me dá margem, me permite lucrar, daquele valor eu consigo reinvestir na empresa, que é exatamente isso que acontece, quando eu reinvisto na empresa, aí sim eu tenho uma possibilidade maior de colocar mais recursos, de facilitar mais a sua vida, de melhorar a sua experiência, de fazer mais parte do seu dia a dia. Aí vira taxa de recompra, aí vira indicação. Por quê? Porque a venda sustenta a mensagem. A venda sustenta a mensagem. E enquanto você ficar com pena de vender, enquanto você não estruturar uma boa oferta, bom preço, bons entregáveis, tudo aquilo que eu falo lá. Se você é meu aluno, você já viu. Mas se você estruturar uma oferta da maneira correta, o seu conteúdo vai refletir isso. Porque essa é uma coisa que você às vezes não pensa. O seu conteúdo, o seu conteúdo, ele é derivado da sua oferta. Então a sua promessa, dali vão derivar os seus conteúdos. E não o contrário. Não é do seu conteúdo que nasce o seu lançamento. É o inverso. A sua venda nasce da sua oferta. Você cria conteúdos para que esses conteúdos cheguem nas pessoas que podem comprar de você e a elas você comunica a sua oferta. É mais fácil que a venda aconteça se elas já vierem de conteúdos que comuniquem a base da sua oferta. Então, um conteúdo que fala de um problema que o seu infoproduto resolve. Um conteúdo que fala de um desejo que o seu produto entrega. Um conteúdo que fala de uma objeção que as pessoas têm. Que fala de um problema futuro, de uma consequência positiva de quem tem o seu produto, de quem resolve o problema, de quem tem o problema que você resolve, resolvido. Logo, a gente está falando aqui de uma oferta inteligente. E aí, quanto mais caro é o produto, veja, quanto mais caro é o produto, mais importa o expert. Quanto mais caro é o produto, quanto mais cara é a oferta. Que é isso que cria valor. Veja, valor é diferente de preço. Nesse sentido, quanto mais cara é a oferta, o preço, é 2.000, mais o expert importa. Então, veja, num produto de R$ 50,
você não quer saber muito quem é. Você compra até produto de perfil dark. Um produto de R$ 100. A partir de 200, você já começa a pensar quem é essa pessoa. Mas quando a gente chega nos R$ 1.000, dependendo do nicho. Pô, R$ 1.000 ainda é dinheiro, velho. Um café a 25, R$ 1.000 importa. Muito. E com o nosso poder de compra cada vez mais reduzido, por R$ 1.000 é muita coisa. Então, a partir de R$ 1.000, aí você começa a pensar mais se vale a pena. Não só no método, mas o expert entra na equação. E aí é onde está a marca pessoal. E é por isso que é uma das variáveis do VPD. Porque se a sua marca pessoal for fraca e você quiser vender um produto de 3.000, onde é o seu conhecimento que você está vendendo ali, Felipe, o meu conhecimento vale. É, mas as pessoas compram você. Se tiver um outro cara menos preparado, mas com uma marca pessoal mais forte que a sua, ele vai vender mais do que você. É simples, é o jogo. Felipe, isso é errado, isso é revoltante. Ok, mas são as regras do jogo. E a gente precisa jogar com essas regras. Por isso que dentro do método tem um módulo inteiro falando sobre marca pessoal, estruturando marca pessoal. Não marca pela marca, mas como a marca serve para deixar o seu sistema mais robusto. Como ela serve para deixar a sua comunicação e os seus infoprodutos mais robustos, os seus serviços mais robustos, para que você seja bem remunerado pelo que você faz aqui na internet. Obviamente que depende do nicho, depende da área de atuação, depende de alguns fatores. E como eu falei, é uma visão holística da coisa. É uma visão holística da coisa. Mas não é o funil quem vai amplificar, não é o funil quem vai criar valor para o seu infoproduto. Quanto mais caro é o infoproduto, mais o expert entra na equação de valor. E aí a pessoa começa a olhar e pensar, poxa, R$ 2.000 para ficar um ano com o Felipe, será que vale? E ela começa a consumir mais conteúdo meu. Quanto mais tempo ela passa comigo, quanto mais ela me vê no Instagram, nos stories, quanto mais ela passa tempo comigo aqui, se ela assiste um vídeo ela vê valor, se ela vê 2 vídeos ela vê mais valor ainda. Quanto mais tempo ela passa comigo, quanto mais tempo você passa comigo, mais você consegue enxergar peso na minha marca pessoal. E isso facilita numa tomada de decisão de compras mais caras. Não significa que é para você vender apenas alto ticket ou algo assim. Significa que uma marca pessoal mais forte permite que você venda mais caro. Tá certo? Entendendo isso, funil é amplificador, valor está sujeito a público. O que cria valor de fato é a oferta os conteúdos são derivados dessa oferta. E quanto mais caro, mais importa o expert. Tá certo? Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, fica firme, tamo junto. Valeu!